Bom, e lógico, né, que Joinville ali está apresentando assim toda a sua evolução e Joinville também enfrenta problemas, né? Mobilidade ele está resolvendo muito bem. Tem problema também que é da natureza, né, ambiental. E agora me fala do conceito, nós estamos numa cidade que tem aqui um delta, né, tem os sistemas de irrigação e você tem a inundação como o seu desafio constante, porque a inundação em Joinville sempre aconteceu desde que ela surgiu. Né? Como é que você tem trabalhado essas questões ambientais em si, não só a inundação, mas a questão ambiental? As enchentes é um problema histórico da cidade, né? Quando você pega as primeiras fotos do município lá no final de 1800, você vê fotos da cidade alagada, né? Isso ocorre porque o ponto onde a cidade se desenvolveu ela está abaixo do nível do mar. E o nosso rio, o Rio Cachoeira, sofre influência da maré. Então, o centro da cidade ele alaga mesmo quando não chove, né? Se a maré for muito alta, alcançar picos assim fora do padrão, a cidade alaga em ruas como a Rua Itajaí, Rua 9 de Março, por conta desse problema que a gente tem. E é claro, quando você converge duas tendências, grande volume de chuva com maré alta, não tem como a cidade escapar, né? E isso vem se agravando ao longo do tempo, porque Joinville não tem favela, né, você deve ter percebido, porque a gente não conseguia abastecer de água acima de 40 metros do nível do mar. Então a gente homologou uma lei chamada Cota 40, que proibia a edificação acima dos 40 metros. E mesmo que você construísse de forma irregular, você não conseguia viver porque não tem água, né, a nossa distribuição de água por gravidade. E isso forçou que a periferia fosse por mangue. Então os nossos mangues foram aterrados, e isso agravou demais a situação de enchentes na cidade conforme a urbanização foi acontecendo. Hoje a gente tem um plano diretor de drenagem que vai exigir do município um investimento de 2,2 bi, ou seja, um investimento muito grande, a gente não tem condição de fazer esse investimento sozinho. A gente começou a primeira bacia, que é a bacia do Rio Cachoeira, aqui no centro, uma obra que tem atrasado e causado transtornos muito grandes, mas é uma obra que vai tirar a água do centro, né? Mas a gente tem outras tantas bacias espalhadas pela cidade que vão precisar passar pelo mesmo processo de drenagem, aquela estratégia que São Paulo adotou, né, de bacias de detenção, de reorganizar os rios que foram tubulados e construídos ao longo da história e tal, que é o que a gente tem feito no centro agora. Então, assim, a gente sabe o caminho que precisa percorrer, esse caminho é longo, é bastante oneroso, vai carecer de muita paciência também da população para que a gente possa, assim, no mínimo amenizar esses impactos que a enchente tem nos oportunizado já desde que Joinville existe. Isso. Mas vocês estão correndo atrás, estão botando soluções de fato. Né? Então, a gente também tem adotado política pública, né? Então, nós temos uma ferramenta de georreferenciamento que daria todos os impactos ambientais que a cidade tem. Um deles é as inundações. Então, se você tem um terreno que está numa mancha de inundação, você tem que seguir alguns ritos para amenizar o impacto disso, com taxa de permeabilidade um pouco mais elevada, fazer bacias de contenção, ter área permeável no terreno. E dentro da política de ordenamento territorial, a gente cuida muito com a taxa de ocupação e a taxa de permeabilidade para que a gente possa tratar o daqui para frente, né? E que o passivo que a gente tem, a gente resolva daí com esses investimentos que precisam ser feitos. Bom, Danilo me mostrou com a sua equipe, né, como é que os mapas, onde estão essas áreas de inundação, né, como você tem trabalhado, a questão do plano urbanístico da cidade também ser controlado para que se evite novas áreas que não tenham uma condição de drenamento. O trabalho da equipe de vocês é bem eficiente, né, Danilo? Tem uma competência bacana aqui, como equipe mesmo. É um trabalho bem sério, a gente fez uma equipe muito competente para isso, né? E a gente tem algumas premissas assim que norteiam o nosso trabalho. Então, o adensamento é um deles. Então, para falar de adensamento, a gente precisa ser bem firme com as pressões que a gente tem de expansão do perímetro urbano, né? Isso não é um assunto em voga aqui. A gente precisa ser muito rigoroso com os especuladores imobiliários. A gente quer investidor imobiliário, né? Você olhar para um vazio urbano e enxergar naquilo um potencial de desenvolver, de valorizar o metro quadrado, de fazer a cidade prosperar e aproveitar aquela infraestrutura básica que já está posta, para não onerar ainda mais
o serviço público para entregar infraestrutura onde hoje não tem necessidade, né? Que são, por exemplo, na área urbana, na área rural, que seria urbanizada. Então, a gente tem seguido, como diz o Bendo aqui, que é o nosso diretor executivo, é quase uma missa, né? A gente vem rezando isso diariamente nas audiências públicas, na Câmara de Vereadores, com os investidores que vêm aqui nos procurar, para que eles entendam que essa é a linha que a cidade precisa seguir, porque ou a gente opta por esse caminho de sustentabilidade, ou Joinville vai ter que decretar estado de falência, porque a gente não tem um futuro muito promissor se continuar a ser desordenado do jeito que está. Então a gente precisa ser firme, porque eu pretendo viver aqui até morrer. E o meu propósito em vir para o governo doar um pouco do meu tempo é fazer com que a cidade que o meu filho vai viver, meu filho tem 2 anos, possa ser uma cidade muito melhor do que aquela que eu encontrei. Muito bom. Você está fazendo o seu papel. Estou fazendo, assim espero. Um papel bonito, gostei do que eu vi aqui, acho que está muito promissor. O seu trabalho está sendo de excelência. Mas a gente não falou sobre 2 coisas que eu acho importante tocar em Joinville, e você me apresentou dentro de um evento de cidades inteligentes. Você me apresentou o Ágora Park, isso dentro do bairro chamado Perini. Isso. E nesse conceito, você vai falar um pouquinho dele, vai explicar. Eu gostei muito, porque aproxima muito do nosso conceito do núcleo de ativação e sustentabilidade da cidade inteligente, que me parece que ele está bem envolvido com o que a gente considera da avaliação, tecnologias, testes, onde você possa entender tecnologicamente o que seria uma cidade inteligente a partir de um ponto focal. Fala, claro. Claro, o Perini é um condomínio industrial que nasceu em 2000, e pra você ter uma ideia, ele tem uma área, a área total é de 2,5 milhões de metros quadrados. A área ocupada hoje é de 750 mil metros quadrados. São mais de 200 empresas que tem ali dentro, e 22% do PIB da nossa cidade está concentrada nesse condomínio. Se fosse uma cidade em Santa Catarina, eu acho que seria a 6ª maior economia do estado. Então, o tamanho, a importância que esse condomínio tem a nível econômico. Esse condomínio, como qualquer modelo de negócio no mundo, precisou se reinventar, e como estratégia de reinvenção, ele tomou uma atitude muito assertiva, que foi levar a Universidade Federal lá para dentro. Então, o movimento que aconteceu em Joinville é um pouco diferente do que a gente vê no Brasil, né? Os parques tecnológicos, as empresas foram para dentro do campi universitário. Aqui foi o contrário, a Universidade Federal é que veio para dentro de um condomínio industrial. Ela veio viver a atmosfera da iniciativa privada, né? Então, quando o Perini fez esse movimento, a gente convidou o Perini para que ele sediasse o parque tecnológico que a cidade queria. Inicialmente, esse parque tecnológico era para ser na Zona Sul, junto ao campus da UFSC, mas quando a UFSC muda a estratégia para dentro do Perini, a gente também opta por levar o parque tecnológico para lá. E aí a gente conseguiu convencer o Perini a fazer uma abordagem desse parque tecnológico parecida com o movimento que a gente faz aqui na nossa secretaria, de bottom-up. Então, fazer participação popular, envolver os stakeholders na elaboração do plano diretor desse parque. Esse plano diretor foi base por um concurso nacional de arquitetura, onde tiveram aí mais de 89 projetos de arquitetura que concorreram, e a gente formou uma banca de jurados e arquitetos renomados do Brasil para escolher o melhor projeto. Esse projeto foi um projeto de Campinas, que ganhou o concurso, então ele ganhou uma premiação em dinheiro, mais um contrato para fazer o projeto executivo do parque. E em março de 2019, ele foi inaugurado o primeiro prédio desse projeto executivo. É um prédio, acho que 7 mil metros quadrados, que é um hub. Ali tem de tudo, né? Tem aceleradora, tem incubadora, tem empresas tradicionais querendo inovar, tem startups, Sebrae, Associação Brasileira de Internet Industrial, Fiesc, né, que é o braço da CNI aqui. Ou seja, tem de tudo um pouco lá dentro, que é, na verdade, o marco físico do ecossistema que está prosperando na cidade, né? Isso é um investimento privado. O governo entra como um animador, né? A gente conecta as pontas e faz o software acontecer, dá vida àquele empreendimento físico, mas é um empreendimento privado. É um ambiente, portanto, controlado, né? Não é um ambiente público, é um ambiente controlado,
mas que tem todas as características de uma cidade, com ruas, cruzamentos, rotatórias. São 10 mil pessoas por dia que transitam naquele condomínio, e aí a gente propôs a eles transformar aquilo num City Lab, para testar tecnologias de Smart City. Né? Eles trouxeram uma parceria japonesa, a Macnica, que é quem gere esse City Lab do Perini, e a ideia ali é prototipar inovações. Então, novos sistemas semafóricos, novos produtos de edificação. Agora a gente está testando o uso de areia de fundição como elaboração de base e artefatos de lajota, meio fio e tal, para ver se tem uma economia para a gente fazer reciclagem do uso dessa areia que seria descartada, né? A gente quer testar ainda esse ano um novo sistema semafórico conectado ao nosso simulador e ao nosso Big Data para ver se isso funciona. Então, ali vai ser um laboratório. O que funcionar ali, a gente vai replicar num segundo nível para o centro. E se isso funcionar no centro, daí a gente replica para a cidade inteira. Muito bom. É um conceito que a gente também, pela rede, pela Smart Cities, acredita que é o conceito de fato. Você envolver a análise tecnológica previamente, ter certeza que ela funciona, e aí então aplicar de fato dentro do município. Isso mesmo. Seu custo econômico cai lá embaixo e uma assertividade de que o negócio vai funcionar e se eleva. Isso mesmo. Esse é o conceito. Né? Esse é o conceito. E assim, não só conceitos físicos e tal. A gente pode fazer, por exemplo, a gente criou uma parceria com o Waze para uso de carona. Né? Como eles ficam lá no final do perímetro urbano, muita gente usa o transporte individual como modelo de transporte principal. E aí o Waze Carpool convidou a Joinville para ser um protótipo do uso da carona. A gente usou eles como laboratório para esse movimento, para saber se isso ia amenizar ou não o trânsito e tal. Né? Então, serve para N coisas esse ambiente. Eles também têm possibilidade de desenvolver pesquisa e desenvolvimento e vir ao município convidá-lo para fazer parte. Então, é uma parceria muito saudável que tem surtido bons frutos para a gente. Muito bom. E para a gente finalizar, então, no nosso conceito da rede brasileira de cidades inteligentes humanas, tem lá um conceito de cidade inteligente, criativa, humana, sustentável. E você também participa da rede, você é parte da rede, né? Traz agora essa mensagem final do que você vê nesse conceito de cidade inteligente, né? Da integração de vários conceitos, né? Para uma cidade de fato ser funcional. Eu acho que a base principal da Smart City é fazer com que a inovação possa melhorar a qualidade de vida das pessoas. Né? Então, eu acho que o coração da Yuma Smart City mora aí. Né? Tecnologia por tecnologia para a gente não faz nenhum sentido se isso não representar qualidade de vida para as pessoas. Afinal, o nosso prefeito, Dr. Udo Deller, sempre comenta que a cidade existe para propiciar bem-estar social. Né? E eu acho que a inovação pode ser uma ferramenta importante, um meio para que as pessoas vivam ainda melhor. Ela não pode ser uma discussão nela mesma. Ela não é o fim, ela é um meio só para as pessoas viverem melhor. Eu acho que a discussão mais importante dentro desse conceito hoje é a política de dados. Nós, poder público, temos acesso a um volume de dados inacreditável. E se a gente conseguir organizar esses dados e gerar inteligência a partir deles, a gente pode, de fato, fazer as pessoas viverem melhor. Agora, mora aqui uma preocupação muito grande, que é a privacidade desses dados, o bom uso deles, etc., que eu não vejo no governo gente com conhecimento suficiente para regular o uso desses dados, e isso me preocupa profundamente. Eu acho que a rede, a FNP, tem que ter isso como responsabilidade para que esses dados não sejam manipulados de forma em que a gente tenha um resultado contrário àquilo que nós acreditamos que é melhorar a vida das pessoas. Né? Todos os outros apêndices, né? A resiliência, a sustentabilidade, a humana, etc. e tal, para mim são pautas de uma Smart City, né? Que mudam de acordo com o contexto local. Né? Então vai ter gente que vai tratar a sustentabilidade com mais prioridade do que a resiliência, porque o contexto local pede que isso seja feito. Né?
E é uma grande briga, porque as pessoas têm confundido muito, né? E daqui a pouco o Smart City vai ser cidades inteligentes, humanas, sustentáveis, resilientes, econômicas, criativas e tal, e não vai acabar mais. Isso. E eu tenho uma preocupação muito grande que isso possa prostituir o conceito, né? E aí a gente estava conversando aqui nos bastidores há pouco da importância de você definir critérios bem sérios, né? Para que você não prostitua esse conceito. Mas, para mim, o coração de uma Smart City é fazer com que a inovação possa melhorar a forma como as pessoas vivem nessa coisa muito louca que a gente construiu, que é a cidade, mas é a forma mais sustentável de se viver e vai ser a tendência do século XXI, discutir como que as pessoas podem viver melhor nisso que a gente chama de cidade. Muito bom. Dani, parabéns, eu acho que você está fazendo um excelente trabalho. Esse é o conceito que a gente está atuando. Vamos nos ajudar e vamos ajudar o país todo nessa melhoria da regulamentação de fato, né? Um trabalho sério sobre o que é cidade inteligente. A gente tem uma série de pesquisadores, apoiadores, gente que está muito dedicada a fazer isso acontecer, sem a propaganda que vem por trás disso, mas de fato acontecendo. A gente vai atuar junto. Eu acho que a academia tem um papel fundamental, né? Seus pesquisadores e tal, esses intelectuais que se dedicam a vida a trazer um pouco mais de luz a esses caminhos, às vezes meio nebulosos assim. Então, acho que a academia tem um papel fundamental. E no que puder, e no que o CPF, Danilo, puder ajudar, ou a Prefeitura de Joinville pode contar conosco, a gente sempre vai estar à disposição, porque nós somos apaixonados pelo conceito e eu acho que ele é o futuro das cidades de médio e grande porte desse país, nesse mundo. Então a gente vai estar sempre à disposição para ajudar. Parceria já existe, a gente só vai fazer mais trabalho junto. Então tá bom, obrigado. Gente, Danilo Conte, da Secretaria de Planejamento Urbano E Desenvolvimento Sustentável de Joinville. Teve uma ótima entrevista. Muito obrigado. Obrigado. Danilo, parabéns. Obrigado. Vou tirar. Gostei do que eu vi. Então tá bom, da mesma forma, gostei de vocês virem aqui. Obrigado. Obrigado.